Título: A imortalidade. Antes de iniciarmos esse capítulo, é importante frisar que a Joana ela vai falar aqui sobre o desencarne, mas tenho que frisar que ela não está falando de desencarne premeditado pela pessoa, e sim de desencarnes naturais, ou seja porque a pessoa tinha que vivenciar na vida uma doença e falecer, ou pela velhice, ou porque ela tinha certo tempo de vida, algo que era plano de Deus e não algo premeditado pela pessoa. Bom, prosseguindo, ela fala que para a gente olhar o desencarne natural como uma libertação nossa para um novo estágio de nossas vidas como espíritos, nos quais galgaremos novas experiências e novos aprendizados para o nosso espírito. É um momento em que muitos finalmente receberão a autorização para se libertar de fatos, situações ou acontecimentos que constrangiam o seu ser ou que lhe serviam como um grande peso, um grande fardo, mas que, pela autorização de Deus, ele já poderia se libertar e começar a galgar novas experiências e novos momentos na vida. E ela também diz que para aqueles que padecem de doenças que lhe aprisionam um corpo pesado, desabilitado, com muitas dificuldades, esse desencarne também irá libertá-lo dessa vivência. E eu sei que vai parecer estranho para algumas pessoas, porque também não sei até quem vai chegar esse vídeo, mas o desencarne, né, diz ela, pode até chegar a ser uma conquista daquele indivíduo, né, uma conquista que aquele indivíduo alcançou. Porque às vezes estava programado para a vida dele muitas experiências de expiação, de doenças, de dificuldades a serem enfrentadas, e às vezes ele foi tão bem na sua missão, ele foi tão bem e assim, às vezes até superou o que ele tinha que cumprir, que as experiências programadas foram descartadas pelo plano espiritual e ele pôde finalmente retornar para a pátria espiritual. Então, e você vê que é num sentido de um desencarne não premeditado, é uma conquista em fazer o bem e às vezes cumprir a missão e exceder as expectativas daquela missão, em se transformando, sendo uma pessoa boa e deixando aquelas experiências lhe transformarem de uma maneira profunda. Então, às vezes, a gente vê todos os desencarnes naturais de um modo como se fosse uma punição, assim, né? Por quê, meu Deus, por quê? Mas, às vezes, pode ser até uma conquista do indivíduo, nessa perspectiva que a Joana vai apresentando. Vou sempre frisar, um desencarne não premeditado pelo indivíduo. Mas muito interessante, né? E ela também diz que às vezes um desencarne acontece, o plano espiritual ali define isso, porque para o indivíduo não pecar mais, né, se não tem perspectivas do indivíduo melhorar, fazendo bem, caminhar pelo caminho reto, e quando ele começa a cada vez mais ir pelo caminho errado e cada vez fazer mais mal para as pessoas e para si mesmo, às vezes, para ele não acumular mais débitos a serem pagos e resolvidos, o plano espiritual retira ele da existência
faz ele retornar à pátria espiritual e reformula aí os planos para novas experiências, novas situações em que ele pode ter mais chances de melhorar e de não cometer tantos desvios e acumular mais erros, enfim. Então, ela finaliza, né, dizendo que a gente tem que ter uma postura diferente perante o desencarne, não nos desesperando, nos revoltando e ficando inconformados ou até virando inimigos de Deus, pensando que aquilo é uma punição, que Deus tirou aquele que a gente ama, sendo que, pelo que já apresentei, a Joana falou, existem tantas possibilidades para aquele desencarne, existem tantas situações que podem ter feito ele ocorrer, que fica assim difícil a gente sempre tratar essa situação como uma punição divina e que nós devemos olhar para a situação com um entendimento maior, de tentar buscar refletir o que Deus estava querendo com isso, né? E será que foi uma conquista do espírito? Será que ele cumpriu o que precisava cumprir? Será que ele já pagou os débitos e aquilo na verdade foi o final das experiências necessárias, que ele não precisaria mais ficar na Terra sofrendo com uma doença porque ele pagou o que ele precisava, vivenciando as experiências, e aí ele recebeu esse lenitivo de libertação. Então tem que haver esse olhar mais ampliado, porque no final das contas esse desencarne não premeditado é só uma libertação do nosso corpo físico para a grande amplitude da imortalidade da vida e dos desenvolvimentos que podemos alcançar como espíritos. Então ela traz essa reflexão para que nós mudemos nossa postura perante o desencarne não premeditado, para que não os olhemos mais como uma punição divina, e sim como um estágio do processo, como uma parte, e que vem definida para cada um de acordo com o nosso plano de vida estabelecido lá no plano espiritual.